tem aquele momento em que parece que fazendo tudo direitinho, o peso não baixa, não é verdade? Parece que a gente está fazendo tudo certinho e tá travado, não vai nem para frente nem para trás. Aí aquilo a gente já começa a bater um desespero, né? A gente já começa a ficar desesperada, desanimada, frustrada, já começa a se perguntar: o que tem de errado comigo? Né? O que eu tô fazendo que não tá dando certo? Por que todo mundo emagrece menos eu? Né? E fica, né? Aumentando o tamanho do problema desse jeito. Só que é o seguinte, gente. Quando acontece esse efeito platô, quando a gente está lá fazendo tudo bonitinho e o peso tá travado, não vai nem para frente nem para trás. E aí? O que você vai fazer? Prevalece aí é isso aí, né? A questão da tristeza, do desânimo, parece que a energia dá uma baixada, né? Dá uma caída. A gente fica meio assim, meio, será que tá valendo a pena? Fica se questionando, né? O problema, gente, e eu vou falar que, na verdade, não tem problema nenhum desanimar ou a energia dar uma baixada quando isso acontece. É normal isso acontecer e é normal a gente ficar chateada também. Poxa, porque a gente tem expectativas, né? A gente quer sair daquela realidade, quer emagrecer logo, a gente quer que as coisas sejam diferentes e tal, mas é normal acontecer esse desânimo por causa disso. Mas o problema, gente, é quando, por causa do desânimo, a gente começa a se sabotar. A gente começa a pensar em desistir. A gente começa a pensar então vou parar, né? Vou parar, vou comer, porque não tá funcionando mesmo, não tá funcionando mesmo. Vou comer, vou comer, vou comer. Ou, não tá adiantando o sofrimento, né? Bem entre aspas mesmo. Não tá adiantando esse sofrimento. Por que eu vou continuar? Né? E por que isso é um problema, gente? Isso é um problema porque o corpo é sincero. É sincero. Se você voltar a comer do jeito que era antes, se você parar de fazer o que você está fazendo, vai ser pior. Vai ser pior, porque você vai engordar mais. Entendeu? Então, pode comer. Se desanimar, pode comer, beleza, não tem problema nenhum. Mas assuma o prejuízo, porque daí você vai voltar a engordar tudo de novo. E aí isso é pior do que ficar fazendo e tá com o peso travado, não é verdade? A mudança de mentalidade que começa a acontecer aqui, ó, pra vocês verem de novo como emagrecer, às vezes é mais cabeça do que a dieta que você tá fazendo. Mas é a gente pensar que, beleza, é normal o peso travar e é até normal eu ficar desanimada. Mas o que a gente tem que pensar mas apesar disso, eu ainda quero emagrecer. E se eu voltar a comer, eu vou engordar. O corpo é sincero, ele vai responder desse jeito. Se eu comer, não muda o fato. Vou engordar. Então, o que a gente tem que parar para pensar então, o que eu vou fazer para continuar emagrecendo apesar do que está acontecendo? A vida é corrida mesmo. Não dá tempo para nada, né? A gente está aqui resolvendo um monte de urgência. Mas só que mesmo estando tudo corrido, se eu comer errado, o corpo é sincero, ele vai engordar. Ele não vai metabolizar diferente porque, mas é que a minha vida é corrida. Tá, mas ele vai continuar engordando se comer besteira. Não é verdade? Então aqui é a mesma coisa. É isso que a gente tem que pensar, né? É assim que a gente começa a responder a um pensamento sabotador. Que, beleza, tô chateada, tô frustrada, tô na bad, tô desanimada, mas se eu voltar a comer, eu vou voltar a engordar. Então, desistir, parar de fazer, voltar a comer, não é uma opção. Porque apesar de ter batido o desânimo, você ainda quer emagrecer, não é? Ainda é o seu sonho, ainda é o seu projeto, ainda tá lá. Plano A, né?
Meta A do ano, emagrecer. Então, parar de fazer não é opção. Então, já afasta esse pensamento da sua cabeça, tá? O que você vai ter que começar a pensar é: o que eu vou fazer apesar do meu peso estar travado? O que eu posso fazer, então, para destravar, tá? E para a gente poder pensar, então, o que eu vou fazer para poder destravar, a gente vai ter que ver, entender o que acontece, né? A gente precisa aprender a lidar com a situação. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é não levar isso, o fato do peso ter travado, não levar isso para o lado pessoal. Porque é isso que a gente faz, né? O peso travou, a gente já fica, já acha que é com a gente. Fala, só comigo que isso acontece. As coisas não dão certo para mim. Ai, é horrível. Ai, o que tem de errado comigo? O que tem de errado com o meu corpo? Porque as coisas não acontecem para mim. Isso é horrível. Olha só como eu sou uma fracassada. E começa a levar tudo para o lado pessoal. E começa a lidar emocionalmente com isso. Começa a lidar emocionalmente com isso. Só que, gente, o peso travado não é uma questão emocional. O peso estar travado é uma informação. É uma informação. Não é um atestado de fracasso. O peso estar travado é algo que você tem que olhar e falar, tá bom, então o que eu preciso fazer para destravar? Ou parar para olhar e avaliar, então, beleza, o que eu estou deixando a desejar? Será que eu estou furando demais? Será que eu não estou deixando a desejar nas quantidades? Será que eu ainda estou exagerando nas quantidades? Ou que outro estímulo será que tá faltando eu fazer? Ou até mesmo avaliar. Será que esse não é o processo normal? Para de levar o peso para o lado pessoal e para de lidar com o peso de maneira emocional. Porque é isso que te ferra. É isso que te ferra. O corpo é biologia, é fisiologia. É para isso que a gente tem que olhar. É nisso que tem que estar a nossa atenção. É entender como que essa biologia e essa fisiologia funciona, né? É entender como que o metabolismo da queima de gordura funciona e o que eu posso fazer para melhorá-lo. É assim que a gente tem que olhar para a situação. E não ficar, ai meu Deus, ai que horrível, ai que péssimo, nossa, o que tem de errado comigo, tá? Esse é o primeiro pacto que eu quero fazer com vocês aqui. Enquanto você estiver no lado emocional, levando para o lado emocional, você não vai conseguir tomar nenhuma decisão. Você não vai conseguir fazer nada a respeito. Você não vai conseguir olhar para as estratégias que você está fazendo. Você não vai conseguir avaliar se o que você está fazendo está dando certo ou não. Você não vai conseguir nem participar da live com uma cabeça clara de, opa, aqui existem informações. Né? Você não vai conseguir nem assistir aos vídeos lá dos desafios com essa cabeça de, opa, aqui existem informações e estratégias para eu aplicar. Por quê? Porque você vai estar perdida na sua ansiedade, no seu desespero, na sua emoção. Então, não é com emoção que a gente lida. Não é com desespero, não é com chateação. Olha, anote isso aí no seu caderno. É com sangue frio. É com sangue frio. É fácil fazer isso que eu tô falando? Não. Não. Não é. E é até por isso que não é todo mundo que é magro. É por isso que a maioria das pessoas sofre com peso. Porque isso que eu tô falando para vocês realmente é desafiador. Mas porque é difícil não significa que seja impossível. E você também pode adquirir essa habilidade. Isso vem com o treino. Com sangue frio agora, sem desânimo, olhando para as informações mesmo, olhando para os dados preto no branco,
Qual que é a primeira coisa que a gente tem que avaliar? A primeira coisa é o seguinte: a gente precisa entender o que é o platô. Porque às vezes, qualquer travadinha que dá na balança, a gente já entra em desespero e fala: ai, pronto, cheguei no platô. Ai, pronto. Depois disso aqui eu não vou emagrecer mais nada. Não. Calma aí. O que é platô? O efeito platô é quando você está há pelo menos 3 meses fazendo tudo certinho, sem furar e não ver resultado. Olha só, gente, tá anotando isso aí? O que é platô de verdade? É quando você está há pelo menos 3 meses fazendo tudo certinho e não vê resultados. Agora eu te pergunto, você tá desesperando só depois de 3 meses? Ou você já tá descabelando quando faz um dia que você não vê mudança na balança? Hein? Você tá desesperando depois de 3 meses ou quando faz uma semaninha que o peso ficou ali empacado? Eu sei, gente, eu conheço o meu público. Eu conheço as mulheres que querem emagrecer e não estão conseguindo. Ah, se eu conheço muito bem essa mulherada. E eu sei que ninguém aqui fez pelo tempo suficiente para chegar no platô. Não fez. Aquela travadinha que dá em um dia, que dá em uma semana, ou até em algumas semanas, faz parte do processo do emagrecimento. Aquela travadinha que dá em um dia ou até algumas semanas, não significa que você não está emagrecendo. Faz parte do processo. Outra coisa que eu trabalho com elas é o seguinte: a gente trabalha com um gráfico de emagrecimento, né? Então, a gente faz lá um esquema para elas registrarem o peso delas. E qual que é o objetivo do registro? O objetivo do registro é elas perceberem que a longo prazo o emagrecimento acontece, mas que no meio do caminho o peso acontece, a perda de peso acontece em zigue-zague. Então o que acontece? Tem semana que parece que, meu Deus do céu, perdeu uma pra caramba, foi maravilha. Aí continuou fazendo. Na semana seguinte, opa, não foi tanto, foi menos. Aí depois na semana seguinte, ficou lá meio estagnado. Mesmo fazendo tudo certinho, tá estagnado, beleza. Aí depois, nossa, que maravilha, perdeu um monte de novo, tá? Aí depois, outra semana, puxa, agora até aumentou um pouquinho. E aí, o que acontece quando aumenta um pouquinho? Ai, meu Deus do céu, o que tem de errado comigo? Esse negócio não funciona, ai, que tragédia. Eu vou voltar a comer, não tá valendo nada a pena, né? Não é assim? Mas beleza, o que eu falo para elas? Sangue frio, continua. Aí vai lá na próxima semana, opa, baixou de novo. Aí depois vai lá na outra semana, olha, estagnou de novo. Aí na outra semana, opa, baixou de novo. Nossa, aumentou um pouquinho. Nossa, baixou um pouquinho. Gente, no fim das contas, o que aconteceu? O longo prazo foi excelente. Saiu daqui e chegou aqui. Menos 10, menos 12, menos 15, menos 20. Maravilhoso. E no meio do caminho, aquele sobe e desce, aquele zigue-zague até chegar lá. É por isso que a gente tem que ter sangue frio. Por isso que a gente tem que ter sangue frio. Porque aquela estagnada, aquele aumento tal, faz parte do processo. Faz parte do processo. Vocês já viram aquela... Tem sempre uma imagem que aparece, uma imagem motivacional que aparece pela internet aí e tal, que é de um cara que ele é minerador, né? Então ele tá lá cavando, tal, tirando pedra, tirando terra, cavando cada vez mais fundo e tal, para poder achar ouro. E aí ele tá lá, já faz tempo que ele tá cavando e parece que não acha. E aí ele, quer saber? Não vou achar aqui, não é aqui que tem, e ele vai embora.
Só que daí mostra lá na imagem que, tipo, o ouro tava ali a alguns metros dele, né? Que se ele tivesse continuado, ele ia chegar. Com o emagrecimento aqui, gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você ficar desse jeito, começa, para, começa, para, começa, para, começa, para. Você nunca vai atingir 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, você nunca vai perder grandes emagrecimentos, né? Nunca vai destravar desse jeito. Mesmo quando você tá lá cavando e acha que não tá dando certo. Só continua, tá? Só continua. Essa é a primeira coisa. Outra coisa, então, o que a gente tem que ter noção é, platô mesmo é quando a gente está 3 meses fazendo e não vê resultado. Aquela travadinha de um dia, de uma semana, ou até mesmo semanas, é normal. Continua. E mesmo assim, mesmo entendendo isso, tem uma outra coisa. Principalmente tratando de grandes emagrecimentos, tá? Eu sou especialista em ajudar as mulheres que querem emagrecer muito, né? Aquelas que querem emagrecer só 5 quilinhos, né, tal, 2 quilinhos, vai ser ajudada também? Claro, né? Mas o meu esquema aqui é ajudar a mulherada que quer perder 10, 20, 30 quilos. E para a gente trabalhar com grandes emagrecimentos assim, não dá para a gente ficar em uma estratégia só. Porque além de ter essa questão de que o peso às vezes trava e tal, o corpo se adapta com o estímulo. O corpo acostuma com aquele estímulo que a gente está dando. Entendeu? Então, poxa, você precisa lá emagrecer 10, 20 quilos. Já sabemos que é algo que você não vai fazer em uma semana. Você não vai resolver 10, 20, 30 quilos em uma semana. Até porque, se você for olhar, não foi em uma semana que você ganhou 10, 20, 30 quilos, né? Foram, anos de muita persistência aí para engordar tudo isso. Então, o reverso também não vai, nem adianta esperar que vai ser tão rápido. Mas não dá também para a gente pegar uma estratégia e ir com ela achando que vai perder os 20, os 30 quilos com uma estratégia só. Às vezes até perde, tá? Às vezes até perde. Mas muito lento, muito lento. Dá para a gente atingir velocidade mais rápida de emagrecimento se a gente daí mudar a estratégia. E é por isso que eu costumo trabalhar assim com as minhas alunas que querem emagrecer muito. A gente trabalha uma dieta que é uma dieta base, né? Aquilo que eu falo, que é aquilo que ela vai ter como hábito, né? E depois a gente vai intercalando com ciclos de estratégias. Para que a gente não deixe o corpo parar, sossegar. Para que ele volte a ter o máximo de perda mais rápido possível. Tá? Para a gente manter o emagrecimento sempre acelerado. E além ainda de tudo isso, ainda existe uma outra questão, que é, quanto mais você vai emagrecendo, quanto mais perto você vai chegando de um peso que é o ideal, mais lento vai ficando o seu emagrecimento. E isso também é normal. É normal. Por quê? Porque o seu corpo não é burro, gente. Não subestime a capacidade do seu corpo. Ele é inteligentíssimo, ele é uma máquina inteligentíssima. E ele não vai jamais permitir que você emagreça tão rápido a ponto de sumir, entendeu? Ele quer te proteger. Ele tem ali um termostato de peso, ele sabe o que é o ideal. E quanto mais perto você vai chegando daquilo, mais vai desacelerando. É por isso também que a gente usa os ciclos de estratégias. Porque, sabendo que o corpo tem esse mecanismo, a gente precisa, então, tirar ele do equilíbrio, né? Dar um estímulo diferente, fazer ele gerar aquele pequeno estresse ali para ele poder voltar a responder, né? Tá vendo por que a gente tem que ter sangue frio, gente? Porque enquanto a gente tiver perdida no emocional, desesperada, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não destravo, eu tô com esse peso, eu não consigo sair daqui.
Enquanto você está perdida na emoção, você não consegue pensar na solução, não sobra espaço mental para você pensar na solução. Não sobra espaço mental para você entender tudo que está envolvido com o mecanismo do peso, né? A velocidade, o platô, o processo da perda de peso, como é que funciona, as estratégias que você pode usar. Não é verdade? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. Não a gente tem que olhar os dados, a informação com sangue frio e saber interpretar e saber avaliar tudo isso que está acontecendo com o nosso corpo, tá? Agora, voltando àquele assunto lá. Então, como que eu costumo fazer, como que eu costumo fugir do efeito platô, driblar, né? O efeito platô, ou seja, ele é normal, ele acontece, lembra? O platô é quando você está 3 meses fazendo um negócio e certinho, bonitinho, e não tem resultado, não é verdade? Só que é o seguinte, a gente não precisa esperar chegar até 3 meses, a gente pode já ir mudando os estímulos antes disso. E outra coisa, mesmo que espere os 3 meses, de novo, estamos falando aqui de grandes emagrecimentos, ou seja, estamos falando também com mulheres que querem perder mais de 10, mais de 20, mais de 30 quilos. Então, também não é em 3 meses que a gente vai resolver, né? A gente vai precisar de mais tempo. E aí, ao longo desse tempo todo, é que a gente vai usando os ciclos das estratégias, tá? E aí, como que funciona o ciclo de estratégia? A gente tem uma dieta base, ou seja, tem aquilo que tem que ser hábito na sua vida. Tem que ser uma página virada, uma questão resolvida, sabe? A questão de controlar o consumo de açúcar, de comer a salada, de tomar água, de controlar carboidratos, de evitar industrializados. Isso aí é básico do básico, entendeu? Isso é o novo padrão para sua vida. Só que até esse padrão é cheio de detalhes, viu, gente? Inclusive, quando as minhas alunas entram lá no programa, quando elas começam o emagrecimento dos sonhos, eu fico por 2 semanas só trabalhando a parte básica. Só trabalhando a parte do hábito, sabe? Comportamentos, rotina, horários, quantidades, combinações. Existem vários detalhes que a gente pode ajustar só na parte básica, só no primeiro passo ali, que já vai fazer o corpo atingir a máxima velocidade de emagrecimento, sabe? Então a gente faz um tempo, investe um tempão ali, só mudando a base. Depois que a casa tá arrumada, eu gosto de falar assim, depois que a gente arrumou a casa, que o corpo tá respondendo, aí tá na hora da gente trabalhar ciclos de estratégias. Quando a gente vai trabalhar ciclos de estratégias, tem mulheres que preferem ainda nem usar os ciclos. Por quê? Porque aquele esquema básico da casa arrumada já está funcionando tão bem que ela prefere esperar para usar aquilo, né, aquela estratégia como uma carta na manga para poder destravar mais para frente. Então, eu tenho várias alunas que passaram as 6 semanas do programa e elas ainda nem aplicaram as estratégias, porque elas preferem, sabe, ainda tá perdendo em grande velocidade só com a mudança básica, né? Tem outras mulheres que não, tem outras mulheres que optaram por já começar, e tá tudo bem, gente. O que eu prezo lá no emagrecimento dos sonhos é justamente isso, é a liberdade. É você aprender como as coisas funcionam, entender como o seu corpo funciona, aprender as estratégias e para que você tenha autonomia para fazer da sua maneira, sabe? Para você observar e falar, poxa, eu quero isso, eu não preciso disso, ou eu posso tentar isso, sabe? Com liberdade. Eu sou contra cardápio pronto justamente por causa disso. Porque o cardápio pronto, ele é engessado, ele não leva em consideração suas preferências, não leva em consideração a sua rotina, seus horários, seus hábitos, né? E é por isso até que muitas mulheres não vão para frente, porque elas não conseguem fazer aquilo. Então, o que a gente tem que parar é fugir de receitinha, sabe? Daquela coisa engessada. A gente tem que entender o fundamento. A gente tem que entender como as coisas funcionam para que a gente possa daí livremente fazer as escolhas e fazer as escolhas de maneira que dê certo, de maneira que a gente consiga encaixar com o nosso jeito, né?
Esse é que é o grande diferencial aqui. Esse é que é o grande diferencial aqui. Porque receita, cardápio pronto, você vai encontrar um monte no Google, de graça, não é verdade? Mas ninguém te ensina o fundamento. Ninguém te ensina o porquê das coisas. Ninguém te ensina como que o seu corpo funciona, né? Eu até falo lá para as minhas alunas assim, que uma coisa é você mandar comer salada. Outra coisa é você explicar por que comer salada. O que, que a salada faz lá dentro do seu corpo? Quando você entende o porquê, quando você, com a explicação, visualiza o nutriente indo lá e fazendo aquilo e agindo na queima de gordura, e você fica, meu Deus, eu tenho que comer essa salada, sabe? É totalmente diferente. É totalmente diferente do que você falar, nutricionista mandou. Não, gente, somos adultos e o conhecimento faz parte da transformação. O conhecimento liberta. O conhecimento faz parte da mudança que você está buscando. E talvez até hoje não tenha dado certo ainda para você justamente por causa disso. Porque você só viu o que comer, mas sem entender por que comer. Sem entender o porquê das coisas, o fundamento. E aí é insustentável mesmo. Porque daí, o que você vai fazer quando você enjoar do cardápio? O que você vai fazer quando enjoar do cardápio? As minhas alunas sabem exatamente o que fazer. Elas sabem mudar o cardápio sem sair da estratégia. Elas sabem inovar o cardápio sem botar tudo a perder e continuar emagrecendo. Abra o seu coração para isso. Não para dieta pronta, mas para entender o fundamento. Para entender o porquê das coisas. Para que a partir da semana que vem você tenha liberdade. Liberdade para fazer suas escolhas. Vamos fechar mais esse compromisso aqui, gente? O que não são ciclos de estratégias, tá? Eu falei aqui que a gente trabalha uma dieta básica, depois tem ciclos de estratégias, enfim. Mas o que não se fazer para destravar o peso, tá? O que você não deve fazer? Primeiro de tudo, não se destrava peso tomando shake, tá? Shake é tiro no pé. A gente até já falou aqui, foi na live de segunda-feira, de coisas que não funcionam para emagrecer, porque é caro, é industrializado, é insustentável, é ruim, não trabalha com satisfação. Você substitui shake, a refeição por um shake, e aí fica morrendo de vontade de comer, de mastigar. Depois, na hora que você para de tomar o shake, você volta a engordar tudo de novo. Então, ó, o que não destrava peso? Shake, tá? Já anota aí pra você fazer um xizão, pra você nem considerar essa possibilidade, pra você não perder tempo com isso. Segunda coisa que não destrava, remédio. Pela mesma coisa do shake. Porque o remédio, você não vai tomar o remédio pro resto da vida, né? Como o shake, você vai comprar ali por um tempo, depois você vai parar. Além disso, o remédio é inibidor de apetite. Então, você até pode destravar, viu? Até pode emagrecer se tomar remédio. Mas e depois que você parar? Você não vai tomar o resto da vida, né? E depois que você parar? Depois que você parar de tomar, vai voltar a engordar tudo de novo. Por quê? Porque você, de novo, não aprendeu o fundamento. Não teve o conhecimento, tá? Então, o remédio não é o que destrava peso. Terceira coisa, detox. Detox também não destrava peso. Por quê? Porque é só uma medida desesperada que não vai levar a nada. Né? Vai te fazer passar fome, é sofrido, pelo amor de Deus, dá até arrepio só de pensar. Mas não funciona. O detox serve para eliminar toxinas. Mas é isso que você quer? Ou você quer perder gordura? Se for perder gordura, não é o detox que vai resolver. São outras estratégias, tá? Então, ó, detox não destrava peso. Quarto, treinos insanos. Se matar de fazer academia, se matar de fazer exercício. Isso também não destrava peso. A única coisa que destrava peso tem a ver com alimentação, é na dieta, tá? Não quer dizer que treino é ruim, não é para fazer, não é isso. Treino é ótimo para outras coisas. Treino é ótimo para fortalecer,
para gerar endorfina, para você ficar bem, para você ficar calma, né? Pra você ficar menos ansiosa, para melhorar a capacidade cardiorrespiratória, para melhorar a circulação, para essas outras coisas é ótimo. Mas para perder gordura é dieta, tá? Dieta. Quinta coisa, que não é ciclo de estratégia, que não destrava peso, jejuns loucos. E por que eu coloquei aqui jejuns loucos? Porque o jejum intermitente é uma das estratégias que eu trabalho lá com as minhas alunas para destravar peso, tá? Só que tem a maneira certa de fazer. Tem uma maneira mais confortável e sustentável de fazer. Por que sustentável? Eu gosto de falar essa palavra aqui, porque o sustentável não quer dizer que faz bem para a natureza, não é isso. Não necessariamente isso. Mas, quando a gente fala sustentável, é algo que dê para você fazer mais vezes, por mais tempo, né? Porque para a gente atingir grandes emagrecimentos, né, como a gente tem falado até agora, 10, 20, 30, 40 quilos, a gente precisa de tempo para isso. A gente precisa do tempo a nosso favor. Então, tem que ser uma coisa que dê para a gente fazer por mais tempo. Então, tem o jeito certo de fazer jejum. E tem o jeito errado também, que é só, de repente, começar a parar de comer, né? De repente, faz lá aqueles jejuns malucos, não se prepara para o jejum, porque o preparo do jejum, ele começa semanas antes. Semanas antes. Aí, depois disso, existe uma refeição certa para fazer antes. Existe uma refeição certa para fazer depois, para quebrar o jejum, né? Existe uma quantidade de horas e frequência que vai ser ideal, tá? Então, esse jejum louco, começado por uma medida desesperada, só para compensar o que você comeu tudo de errado, isso é outro tiro no pé. É outra coisa que não vai funcionar, não vai destravar, tá bom? Então, ó, shake, remédio, detox, treinos malucos e jejum de maneira errada. Tudo isso não funciona, tá? O que vai fazer? O que a gente trabalha nos ciclos de estratégias realmente para driblar o efeito platô? Quando eu falo de ciclos de estratégia, os ciclos mesmo, quando a gente começa a entrar lá, ele não foge muito daquela alimentação básica, tá? É o detalhe que vai fazer a diferença, né? Ainda é respeitando uma alimentação natural, respeitando uma alimentação sem industrializados, ainda é respeitando uma alimentação assim, só que é o detalhe que vai fazer a diferença. Às vezes, mais de um grupo alimentar, menos do outro. Às vezes, a questão do horário. Às vezes, ó, por tantos dias é tal grupo alimentar que a gente vai evitar, sabe? Então, é o detalhe. É um detalhe ali que, pronto, já vai ser o suficiente para tirar o corpo do equilíbrio e voltar a destravar. Tá bom?